aula de hoje, vamos entender as razões que levam às diferentes ordens de reações, estudadas nas aulas anteriores. Vamos falar sobre os diferentes mecanismos de reações e entender como eles se relacionam às diferentes leis cinéticas determinadas a partir de dados experimentais. Estudando um grande leque de reações, os químicos concluíram que, em relação ao que se chama mecanismo de reação, existem apenas dois tipos de reações: as elementares e as não elementares. Vamos começar pelas reações elementares, que, como o próprio nome diz, são menos complexas, uma vez que se processam em apenas uma única etapa. Como consequência, todos os reagentes interferem na lei da velocidade da reação. Observem a seguinte reação elementar, que ocorre entre o monóxido de nitrogênio, NO, e gás hidrogênio, H2. Como toda reação elementar, ela se processa em uma única etapa, e a colisão eficaz se dá conforme a equação da reação entre duas moléculas de NO e apenas uma de H2. Estudando experimentalmente a cinética dessa reação, os químicos chegaram à conclusão que ela é de segunda ordem em relação ao NO e primeira ordem em relação ao H2. Vejam, se a colisão envolve os dois reagentes, ambos obviamente irão estar presentes na lei cinética, mas a concentração de NO estará ao quadrado, pois são necessárias duas moléculas colidindo com cada molécula de hidrogênio. A velocidade da reação vai depender da probabilidade dessa colisão, que envolve uma molécula de NO e outra molécula de NO e uma molécula de H2. Como a probabilidade dessa colisão depende, obviamente, das concentrações desses reagentes, podemos pensar que a colisão depende, então, da concentração de NO e da concentração de NO novamente. Daí tal concentração aparecer na lei cinética ao quadrado. Podemos, então, generalizar que nas reações elementares, os expoentes presentes na lei cinética coincidem com os coeficientes da equação química. Vamos ver mais uns exemplos de reações elementares para que fique mais claro. A reação de decomposição do iodeto de hidrogênio, HI, segue a equação 2HI dando H2 mais I2. A lei cinética é, portanto, V igual a K vezes a concentração em mols por litro de HI ao quadrado. Olha só, na equação está escrito 2 de HI. Portanto, essa substância aparece na lei da velocidade ao quadrado. Trata-se de uma reação de segunda ordem. Outro exemplo, esse é um exemplo clássico, é a reação de síntese da amônia, NH3, a partir de hidrogênio e nitrogênio. Como se trata também de uma reação elementar, os dois reagentes irão aparecer na lei cinética. Na equação, temos uma molécula de N2 reagindo com 3 moléculas de H2. Qual será a lei cinética, então? Fácil! Os expoentes da lei são idênticos aos coeficientes da equação. Dessa forma, V é igual a K, concentração de N2 vezes concentração de H2 ao cubo. Dizemos que se trata de uma reação de primeira ordem em relação ao N2 e terceira ordem em relação ao H2. Pode ser dito também que essa reação possui ordem global 4, que equivale à soma dos expoentes de cada uma das substâncias que aparecem na lei cinética. Pronto, é isso. E as reações não elementares? Bom, se as reações elementares são as que ocorrem em uma única etapa, as não elementares são aquelas que ocorrem em duas ou mais etapas. E como é que fica a lei cinética nesses casos? Muito simples também, pois de modo geral, ou seja, para a maior parte das reações químicas não elementares, apenas uma das etapas é que irá determinar a velocidade da reação e, portanto, a lei cinética. Tal etapa é chamada de etapa determinante da velocidade, ou etapa lenta da reação. Etapa lenta, pois quando uma reação é não elementar, ou seja, quando se processa em duas ou mais etapas, uma dessas etapas é muitíssimo mais lenta que as outras etapas. Dessa forma, apenas as substâncias que participarem como reagentes nessa etapa lenta de reação é que irão influenciar na velocidade da reação. Não é que as outras etapas não tenham importância, elas têm. Porém, em termos de velocidade, aumentar ou diminuir a concentração de uma substância que aparece apenas em uma etapa rápida não vai interferir significativamente no processo global. Por exemplo, se eu aumentar a concentração de uma substância que participa de uma etapa rápida,
essa etapa vai ficar mais rápida ainda, é verdade. Porém, a velocidade da reação, em termos globais, não irá se alterar, uma vez que há uma etapa muito mais lenta, a tal da etapa lenta de reação, e que não sofreu qualquer mudança pelo aumento da concentração de uma substância que participa de uma outra etapa. Dessa forma, podemos dizer que a lei cinética de uma reação não elementar é derivada da etapa lenta de reação. E os expoentes verificados na lei cinética coincidem também, porém com os coeficientes da equação química que representa essa etapa lenta. Vamos a um exemplo. A reação entre brometo de hidrogênio, HBr, e dióxido de nitrogênio, NO2, é não elementar e se processa em duas etapas. Em uma primeira etapa, uma molécula de HBr reage com uma molécula de NO2, formando HBrO e NO, conforme mostrado na equação. Em uma segunda etapa, outra molécula de HBr reage com o HBrO formado na primeira etapa, formando agora água e bromo, Br2. Se somarmos essas duas equações, vamos obter a equação chamada de global, que é igual a 2HBr mais NO2, dando água e NO. Só uma observação, a substância que foi cancelada, nesse caso o HBrO, é chamada de intermediário de reação e, portanto, não aparece na equação global. Para deduzirmos a lei cinética nesse caso, precisamos saber qual é a etapa determinante da velocidade, e que nesse caso é a primeira. Agora ficou fácil, a lei cinética deriva da primeira etapa, então. Como nessa etapa temos apenas uma molécula de HBr e outra de NO2 reagindo, a lei cinética fica sendo igual a V, que é igual a K, vezes a concentração de HBr, vezes a concentração de NO2. Vejam, os expoentes da lei coincidem com os coeficientes da equação que representa a etapa lenta da reação. O mesmo princípio é o mesmo princípio das reações elementares, porém aqui é apenas a etapa lenta que serve para que se deduza a lei cinética. Tomem cuidado com a equação global, que se obtém somando as várias etapas. Em termos de lei cinética, ela não serve para nada, ok? Vale lembrar ainda que a etapa lenta de todas as etapas é a que possui a maior energia de ativação, que é o conceito, como já vimos, que se relaciona à rapidez das reações químicas. Saliento também que em um exercício, por exemplo, a etapa lenta da reação tem que ser fornecida. Nem sempre a primeira etapa é lenta, como no exemplo discutido, está bem? Bom, espero que tenham sobrevivido a essa longa explicação. Agora então é hora de exercitar tudo que foi discutido nessa aula. O endereço da tarefa está passando aí embaixo e também está anotado na descrição do vídeo. Bom trabalho e até a próxima aula!